Caro aluno, cara aluna, bom dia. É com grande prazer que eu estou aqui fazendo o fechamento dessa disciplina, uma disciplina que eu reputo como importante, interessante. Ela está basicamente na metade do curso. Já dá para, de alguma forma, explicitar para vocês o que nós estamos entendendo como tecnologias e como ela se aplica à sociedade. Nesse contexto de políticas públicas e sociais, a gente vai pensar a educação enquanto construção de um espaço de possibilidade para que as pessoas possam ser autônomas, construir caminhos onde você leve o que nós vamos chamar de dignidade das pessoas, né? Dignidade humana, da pessoa humana. A educação, por mais ruim que ela venha a ser, por mais complexa que ela venha a ser, ela é uma educação que salva vidas, né? Que ela salva pessoas, que ela reorganiza a vida das pessoas. Então, é fundamental você ter educações que formem a pessoa para a vida e não para o mercado, né? Essa seria uma tecnologia, novas metodologias de compreensão da educação a partir da pessoa, a partir das questões colocadas aí para a formação das pessoas, né? Uma das questões que se coloca quando a gente pensa em educação é que a escola ela se isola da realidade, do contexto da realidade. Nós podemos pegar Paulo Freire, por exemplo, né, para dizer que a escola precisa estar vinculada à realidade do contexto, da comunidade. Então não pode ser uma escola em termos de modelo de conteúdo, desses processos de seleção que se faz na educação, né? Tem que ser uma escola que reconheça o papel da comunidade, das pessoas, dos lugares, dos conhecimentos prévios que as pessoas trazem. E aí nós selecionamos um conjunto de textos e um conjunto de vídeos, né, que eu vou chamar de vídeos leves. Vou mudar a palavra leve para uma outra questão, né? Você punhar vários textos e livros que são livros que colocam a criatividade como um ponto de partida, que coloca a criatividade como um elemento central para a gente poder pensar a educação. O vídeo Vida Maria, que é o primeiro, que me impactou muito a primeira vez que eu vi o vídeo, né? Que eu fui fazer uma palestra na psicologia para poder discutir esse vídeo. Eu fiquei muito impactado porque a gente consegue perceber do ponto de vista da sociologia que a sociedade quase que funciona como uma engrenagem e que é muito difícil a gente mudar essa engrenagem por conta do próprio determinismo que as relações colocam, né? As pessoas falam que numa sociedade como as sociedades ocidentais, né, onde as pessoas têm liberdade, que você tem porosidade de acesso, né, que é quase que uma mentira, né? Que as sociedades elas funcionam por castas e você tem muita dificuldade de romper esse mecanismo que está posto, porque a educação ela é quase uma educação, como diria, bancária, né? Ela coloca dentro do indivíduo um conjunto de conteúdos que tem interesse não do próprio indivíduo, mas o interesse é de uma estrutura de relação de poder que tá posta, né? Então, pensar uma outra escola, pensar uma outra possibilidade educacional, parece que faz todo sentido. E nesse lugar, nós trouxemos um deslocamento dos paradigmas da educação, né? Pensando da Albor em especial, que a educação ela tem que ter um elemento central que valoriza a pessoa. Nós não podemos formar as pessoas para o mercado, mas formar as pessoas para a vida, né? E uma das questões que coloca desta perspectiva é o sistema de educação para sonhar junto com as pessoas as possibilidades, né? E de alguma forma o vídeo Nunca Me Sonharam é uma pintura para dizer para a gente o quanto a educação virou um espaço burocrático, um espaço de preenchimento de papel, de relatório, e que a última coisa que a gente podia pensar é o aluno, a pessoa que está ali, a pessoa do professor, a pessoa do aluno, a pessoa da comunidade, né? Do conhecimento que a comunidade tem, que não entra dentro dos muros da escola. A escola virou quase que um elemento de prisão, né? Ela coloca, quem vai para a escola hoje pública se sente numa prisão. O aluno, quando vê aqueles gradios, aquelas dimensões, ele sente que está numa prisão. E nós reproduzimos isso quase que cotidianamente, né?
E nós precisamos romper com isso, parar o tempo. A escola é um lugar onde o tempo tem que parar, onde as pessoas têm que ter sociabilidade, relações, a criatividade tem que explorar, tem que aflorar, né? O conteúdo da escola não pode ser um conteúdo bancário, né? Tem que ser um conteúdo que valorize essas outras dimensões da criatividade, do conhecimento comum, do senso comum, da possibilidade, da troca, do companheirismo, do coletivismo. Então seriam outras escolas. E nesse Nunca Me Sonharam, né? Uma vez eu estava na escola fazendo pesquisa de campo, a diretora da escola falou assim, vocês ficam aí com esse sonho de um mundo melhor e tal. Se a gente conseguir nesse universo de 2.000 crianças salvar duas, aquilo me impactou tanto, porque a postura era uma postura de sucesso e fracasso. E essa discussão de sucesso e fracasso está dentro de um modelo de sociedade que é um modelo de sociedade que eu vou chamar isso de mérito, né? E a gente sabe que não tem mérito. Você tem uma série de outras questões, e a última dela é mérito. E eu fiquei muito pensando no Ladislau Dalbor, no texto que eu já mencionei, né? Que a educação ela tem que, mencionei nos encontros que nós fizemos, encontro avaliativo do primeiro módulo, em que a educação, a tecnologia que está contida na educação, ela tem que servir para ensinar as pessoas a verem o mundo, para verem as pessoas, para humanizar as pessoas, né? Humanizar o próprio processo de formação. E desse ponto de vista, o discurso sobre as tecnologias, elas não podem ser um discurso objetal, né? Celular, o notebook, os programas que estão ali dentro, né? Ela tem que ser, antes desse processo, ser uma discussão filosófica, né? De processual, das outras tecnologias, que nós vamos chamar de tecnologias sociais, né? Que são tecnologias que de alguma forma alçam as pessoas para um outro nível de vida, onde elas podem ser autônomas, onde elas podem falar, onde elas podem expressar, exercer seu corpo, exercer sua corporalidade, que esse é a dificuldade, porque a gente vive numa sociedade em que a centralidade dessas questões está no campo da moral, né? A gente tem uma sociedade muito forte moral, né? E precisamos romper com isso, mas sem perder de horizonte que você tem que comer, né? A barriga precisa encher. A educação tem que trazer possibilidade das pessoas pensarem outros mundos, mas acima de tudo pensar outras entradas na sociedade. Eu acho que a pergunta que eu fiz há 30 anos atrás, ela continua muito válida, né? Quais são os espaços que esta sociedade tem, nos permite sonhar, né? Sonhar com um mundo novo, com uma vida melhor, com uma possibilidade melhor. E os professores, ou nós professores, né, que eu me incluo nesse processo, nós temos todo um papel primordial, né? Porque o que a gente fala ressignifica, muda a vida das pessoas. E a gente precisa trazer mais gente para nos ouvir, né? Para que a gente possa ter uma vida mais digna, melhor, etc. Então, discutir outras tecnologias para pensarmos outras concepções, processos e práticas de educação passa a ser fundamental. Sejam bem-vindos, né? Bem-vindas. A gente encerra essa disciplina dizendo que a educação precisa de coração e mentes mais abertas, que são os vídeos que nós trouxemos, né? O nós outros, né? O eu, você e o nós pensando o mundo, nesse sentido que não há possibilidade de exclusão, que todas as pessoas são importantes, né? E a gente tem que, de alguma forma, entender nesse processo de sociedade, dar vez e voz os conhecimentos do senso comum. A escola precisa abrir para outros conhecimentos. Então era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Eu estou muito contente de vocês estarem insistindo até aqui, né? Espero que sejam boas trocas, que daqui vocês possam fazer mestrados, doutorados e a gente ajudar a construir uma sociedade mais digna, mais justa, né? Dizem os entendidos, os filósofos, os indianos, os budistas, né, que os primeiros 500 anos são os mais difíceis, né? E a gente precisa superar esse momento e construir para o futuro uma vida diferente, né? Dentro de filosofias mais holísticas, mais cosmopolitas, mais humanas, mais abertas, mas que a gente não
não deixe de construir uma sociedade onde as pessoas possam comer 3 refeições, que elas possam ter salário digno, que possam ter dignidade. E a educação é o ponto central para isso. Parabéns por estarem aqui, obrigado por terem a paciência de nos ouvir, de nos escutar e estabelecemos aqui um canal de troca. Forte abraço, bom curso para vocês e insistam até o fim, que vocês têm um papel fundamental pela frente. Educação é que salva vidas. Abraços.